Sejam todos bem-vindos. Hoje é a aula 188. Nós vamos desenhar engrenagens. Então, vai ser a primeira parte, vai ser em duas partes. Nós estamos em 2026. E deixa eu tirar o N do número, tá aqui. Deleto e amplio para vocês verem o que eu estou mostrando aqui. Essa é a aula de hoje. Então, está aí. Aí, Eduardo, finalmente. Você já voltou? Conseguiu fazer o negócio que demora 2 minutos? Então, pessoal, engrenagem. Engrenagem, normalmente, é uma peça que ela tem um certo tamanho. E esse programa chama-se CorelDRAW, certo? Então, vamos usar o programa CorelDRAW para falar de engrenagem. Depois, vamos desenhar com a mão. Essa peça tem esse raio. Acho que eu vou fazer esse raio com um polígono. E esse polígono teria que ser par. Por exemplo, nós vamos colocar esse polígono com... O que você acha de fazer com 32 lados? Aí está. É um polígono com 32 lados. E ele vai virar uma engrenagem. Olha, esse daqui pode muito bem ser o dente da nossa engrenagem. Ele vai descer desse jeito. E ele vai ter esses dentes. Calma, isso é muito fácil. Difícil é fazer isso à mão. E nós vamos fazer isso à mão. Olha o que eu fiz. Eu estou reduzindo o vale dele. Vou pintar de amarelo para vocês verem bem. Vamos ver essa engrenagem? Aqui está ela. Ok. Alguma questão sobre isso? Nenhuma. Ô, Eduardo, faz a revisão. É bem importante essa revisão, vai te ajudar bastante. Vou diminuir o tamanho dela e eu vou duplicar. E vamos colocar em vermelho. Esse programa é CorelDRAW e existem programas similares a esse daqui. Tem o Illustrator e tem o Inkscape, tem o AutoCAD. E todos eles trabalham com uma coisa diferente chamada vetor. Olha o que eu estou tentando fazer. Estou tentando encaixar essa engrenagem aqui. E agora que eu quero que vocês vejam um problema. Qual é? O problema é, para encaixá-la certinho nessa virada, esse canto está sobrepondo, percebe? Essa é uma quebra. E eu tenho que evitar que haja essa quebra. Por isso eu tenho que arredondar essa ponta para que não haja essa quebra. De uma forma que isso aqui funcione melhor. Para que ela não fique presa à engrenagem, que ela funcione de uma forma mais interessante. Só que tem que fazer isso dos dois lados, deste e desse daqui, ó. Acontece a mesma coisa com a engrenagem. Esse canto, ele interrompe. O espaço, o dente da engrenagem, Eduardo, tem que encaixar no vale. E é isso que eu estou fazendo, ó. O laranja estava indo em cima do amarelo do dente da engrenagem. Veja. Aqui, ó, nesse canto. Agora, ele encaixou mais ou menos. Mesmo assim, eu tenho um outro problema. Qual que é? Aqui, ó. Este fez a mesma coisa. Ele está em cima nesse canto. Então, eu tenho que resolver também. Vamos resolvê-lo? A mesma coisa na engrenagem amarela. Eu vou reduzir do mesmo jeito, arredondando essa ponta. Assim. Então, esses pequenos ajustes são interessantes para ela funcionar. Agora, essa aqui pode rodar sem incomodar e esse pode rodar também. Por isso, quando eu rodar essa engrenagem, ó, vamos encaixar ela certinha. Vamos ver o que acontece? Veja, ainda não está perfeita. E para ser perfeita, ela tem que dar um ajuste bem legal. Essa aqui, ó, eu não fiz a ponta desse lado.
Está começando a melhorar. Então, essas arredondadas que a gente faz na engrenagem são bem importantes. Deixa eu falar do programa. O programa CorelDRAW mexe com linhas, não é bitmaps. Ele mexe com linha. É um serviço insano. Você tem que saber. Existem padrões. Existe a NBT, Norma Brasileira Técnica. Aí tem, no desenho, ele tem que ser o mais preciso possível. E o cara que vai tornear a peça é o torneiro mecânico. Então, ele tem uma taxa de erro que vai, digamos, de menos 0,001 milímetro para negativo, para mais 0,001 milímetro positivo, para que isso aqui funcione fininho. Piano, bem certinho. Então, eles têm umas máquinas enormes de fresar, de cortar, de lixar. O torneiro mecânico mexe com essas máquinas e fazem as peças. E, atualmente, a robótica faz com que essas peças sejam mais rápidas para fazerem. E são máquinas pesadas e podem causar alguns acidentes. Eu creio que eu vou ter que diminuir essa parte aqui. Aqui, aqui e aqui. Para que ela funcione. E aqui é a mesma coisa. Opa, acabei partindo a mesma coisa neste. Eu acredito que vou ter que diminuir um pouco mais para que ela dê uma folga no movimento. Desse jeito. Ainda não está liberado o meu o TikTok Studio para eu conseguir mostrar todas as minhas janelas, mas em breve vai. Daí eu quero mostrar algumas animações em relação a isso daqui, essas engrenagens funcionando. Mas eu vou mostrar isso a partir do meu celular. Eu vou fazer uma pesquisa e mostrar para vocês. O giro, né? Ó. Tá. As duas engrenagens são iguais. Elas têm o mesmo tamanho. E o desenho está feito. Mas eu quero colocar elas em perspectiva. E nós vamos fazer a perspectiva isométrica, que é um quadrado. Aqui, ó. Esse quadrado, eu vou virar 45 graus. Pronto. E agora eu vou deformar esse quadrado. Agora está em perspectiva. E eu vou acrescentar essa engrenagem e esta nesse quadrado. Vamos ver se eu consigo? Aí vai. Opa, errei. É o quadrado, esse e esse. Os dois quadrados. Eu vou colocar aqui dentro um dos quadrados. Eu acho que é isso. Não, desculpem. Melhor. Eu vou deixar o quadrado do tamanho desse círculo. Agora sim, ó. Pronto. E agora eu vou deformar esse quadrado, fazendo aquele losango em perspectiva, tem na aula de losango. Aí está. Já está em perspectiva. É uma perspectiva isométrica, que a gente já aprendeu a fazer. Eu devia ter feito um eixo nela, né? Ah, eu vou construir agora. Eu devia ter feito antes, que daí eu já colocava em perspectiva. Mas eu vou fazer agora esse eixo. É o eixo da elipse onde que vai ser colocado o giro, né? Tem que estar no centro. Pronto. Coloco junto deste. Não, deste não. Vamos deixar esse quadrado de lado para lembrar a perspectiva isométrica que a gente conversou. E agora, deixa eu colocar esse eixo aqui. Pronto, tá aí. E o outro eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um círculo, bem no centro. Aqui é o centro. Fazer um eixo menor. Ctrl Z. To select. Tá. Esse daqui, eu faço o eixo do mesmo jeito. Tá aí. Tá feito. E agora? Agora vamos dar uma certa profundidade para esse daqui. Essa profundidade vai variar de acordo com o estudo de vocês. Eu sei, vai até... Oi, Andy 20. Hoje vai até as 21, tá? A gente vai dar uma profundidade para esse desenho. Onde que está a perspectiva? Espiral, Commons. Aqui. Extrude. Então tá. Mas eu quero esse extrude sem perspectiva com ponto de fuga. Esse aqui está com ponto de fuga. Não quero com ponto de fuga, sem ponto de fuga. Vamos lá, é este. Pronto. Ó.
Está 90 graus certinho. Está aí a engrenagem. Eu fiz isso daqui muito facilmente. Eu puxei vertical as linhas, mantendo o giro de um e do outro. Quando a gente fizesse aqui com a mão, aí vai ser outro papo, tá? Por folga minha, eu vou duplicar esse daqui. Opa, Ctrl Z não. Ctrl Z. Vou duplicar esse daqui e vamos pôr outra cor. E este, a gente vai encaixar aqui. E está feita a engrenagem. Encaixadinha. Pronto, está feito. Olha ela. E a perspectiva é esta. Perfeito? Alguma dúvida sobre isso? Bom, vamos acelerar porque eu quero fazer isso no papel, no desenho. Não só no computador. O computador tem essas facilidades. E isso acelera demais o desenho de vocês. Então, esse programa é vetor. Eu sei, não está bem explicado. Mas eu vou explicar bem isso aqui no lápis, porque nem todo mundo tem o CorelDRAW. Eu só queria apresentar para vocês o Corel e a facilidade dele, e entre outros programas. E falar que esses programas são programas de vector. Então tem o Corel, tem o Illustrator, tem o AutoCAD, tem o Inkscape, tem vários, certo? Esse é o CorelDRAW. Mas eu vou explicar isso direito. Tá, vamos fazer uma outra engrenagem. Com menos. Tá? Com menos dentes. Ó, aqui tem 32 dentes. Certo. To fit. Colocar para a esquerda. To select. E vamos diminuir o número de dentes disso daqui. Tem que ser número de dentes pares. Beleza? 10. Quer dizer, pode ser ímpar, mas tem o vale e tem o dente. Ó, esse é o centro. Vamos diminuir isso daqui, bem certinho. Tá aqui. E vamos trabalhar nesse dente aqui. Vamos corrigir isso daqui, ó. Esse daqui tem que ser bem certinho, tipo um copo, com linha de simetria. Isso é importante. Demais. Agora, eu tenho que fazer um vale, que é para caber nesse intervalo o nosso desenho. É aqui a barra de rolagem? Acho que é aqui. Ok. Ó, o vale também tem que estar como o copo. Olha só, está começando a funcionar. É uma coisa meio complicada de fazer, mas não é impossível. Agora, olha, esta parte aqui, deixa eu fazer um círculo. Aqui, ó. Esta parte tem que ser parecido com esta parte aqui. Então, para fazer o encaixe. Certo? Então, tá. Essa parte tem que ser parecida com essa parte. E eu tenho a engrenagem. Deleto. Ó, aqui está. É uma engrenagem mais simples. Ela tem menos dentes. Tem 10 dentes. Tá bom. Ctrl D. Eu vou fazer uma engrenagem menor. Não, maior. Maior, tá aqui. Se eu aumentei o tamanho dela, o que vai acontecer? Eu não vou falar a matemática disso daqui. A matemática é maravilhosa. O que vai acontecer é que a engrenagem não vai encaixar porque ela é muito grande. Então, eu vou ter que... por quê? Porque ela aumentou proporcionalmente. O que eu faço? Eu tento encostar, e é isso que eu quero mostrar daqui a pouco, como se vão fazer isso. Mas primeiro eu quero que vocês entendam a dificuldade. Ó, vamos chamar essa de amarela. Eu quero encostar essa amarela aqui, né? Que ela encaixe perfeitamente certinho. To select. Tá. Então ela tem que encaixar certinho na azul. E ela não tá, ó. Não consegue encaixar. Percebe? Porque a proporção dela é outra, ela é maior. Então o que eu devo fazer? Eu vou ter que aumentar o número de engrenagens. Diminuir um pouco, até o tamanho de cada seção ser igual àquela. Opa, está quase. Olha, está quase. É isso que eu tenho que fazer.
esse encaixe tem que ser parecido. Coloca esse daqui aqui, ó. Fazendo o mesmo ângulo. Assim. Ok. Que ela se encaixe perfeitamente nesse ponto. E o vale tem que ser bem legal. Ó, tá começando. É isso que tem que acontecer. Vamos ver como ficou? Depois arredondar as pontas. Aí está. Acabei de fazer. O número de dentes tem que ser maior, mas os dentes têm que ser meio parecido e o vale meio parecido entre um e o outro. É isso que tem que ser para funcionar. Ok? Vamos partir para o papel agora. Beleza? Expandir. E agora a coisa vai ficar mais. Não é expandir, é expandir. Isto. Vou tirar a mesa daqui, colocar para o lado. Pegar uma folha de papel branca. Muitas aulas já foram dadas. Aqui, achei uma. E vamos ver como isso acontece no papel, o que importa. Bom, então o que nós temos é... Vocês já sabem fazer uma elipse. A partir disso daqui, nós fazemos esse centro do paralelograma, sendo que esse tem o mesmo tamanho que esse tem o mesmo tamanho que este, e essa linha tem uma inclinação igual a esta, igual a esta. E a partir disso daqui, eu tenho que fazer reto aqui, reto aqui, reto aqui e reto aqui. E aqui eu tenho que entrar em concordância, e esse eu tenho que entrar em concordância com este, fazendo essa elipse. Um jeito mais fácil é vocês girarem a mão no treino de elipse. Aqui está. Aqui é o centro. E eu tenho que pensar quantas engrenagens que eu quero fazer. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Quantos dentes ele vai ter? Vamos fazer aqui 16 dentes. Tá. Eu tenho que dividir no meio. Beleza. No meio é fácil. É só pegar o meio dessa reta. Eu já peguei errado, é fácil, mas eu fiz errado. Daí, pego no meio novamente. Desta reta está aqui. Pego a diagonal. E pego a diagonal, já tenho 8. Mas eu não quero 8, eu quero 16. E aí que pega. Daqui até aqui, eu pego no meio. Existe uma forma melhor para fazer isso daqui, que é a projeção. Vocês projetam, desenham um círculo, que é essa elipse em perspectiva. Encontro o centro, desenho com o compasso, tá? E divida no meio. Aí se faz a projeção. Bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, viram? Agora, olha, se eu pegar 45 graus, esse ponto, quando eu subo, ele bate aqui e bate aqui, ó, certinho. Se eu pego 45 graus, eu levanto, ó, certinho. Se eu pegar no meio aqui, e esse agora que vai pegar, ó, eu projeto esse meio e ele bate aqui. Acabei de descobrir o meio dessa linha. Pronto. A mesma coisa, eu faço isso. Ou pode ir no chute mesmo, porque esse é um desenho artístico, vocês estão fazendo um trabalho de arte, o que importa depois é a medida. Isso aqui, a perspectiva sempre é para visualização. E tá aí, acabamos de dividir em 16 partes. E agora? E agora que eu dividi em 16 partes, eu vou desenhar a engrenagem. Lembra como fazem? Até a metade, um pouco menor que a metade, na verdade. Eu acabei de errar, né? Por que um pouco menor que a metade? Porque ela vai ter que encaixar. Então, vamos fazer o seguinte. Esse é o tamanho da metade, certo? Não, esse é o tamanho da metade. Eu deixei um pouco menor que a metade, porque ele vai ter que encaixar. Lembra do estudo que a gente fez do encaixe? Ela tem que rodar bem. Tá, esse tamanho eu vou botar aqui, ó, bem aqui. E todas elas eu vou colocar esse tamanho, sendo que o intervalo eu deixo maior e a cabeça da engrenagem, do dente da engrenagem, menor. E assim eu vou fazendo. E assim eu vou fazendo. Fazer com a caneta?
Tá bom. Veja. Eu vou fazendo esse tracejado. Espera aí. Eu dividi tudo? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá bom. 16. Eu vou fazendo. Aqui eu deixo um pouco menor, porque é coerente, tem que ser menor porque está de lado. Vocês podem projetar e descobrir o tamanho se quiserem. Que é a projeção ortogonal, né? Para a perspectiva. Tá aí. E depois, eu tenho que descobrir o tamanho do vale. Então eu faço uma elipse dentro, menor. Eu posso fazer o quadrado. E eu tento fazer uma elipse bem certinho aqui dentro. Aí está. E, no meio, eu faço essas linhas aqui, ó, indo para o centro. Assim. No meio de cada um. Indo para o centro. Perfeito. Tá aí. E agora, esse tamanho que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui. Em cada um deles. Que é um pouco menos que a metade. Agora diminuiu um pouco mais aqui, né? Assim. Um pouco menos que a metade entre o vale e uma dos dentes. Agora é só ligar. E a gente liga. E a gente liga. E a gente liga. E a gente liga. E o intervalo e o dente já apareceu. Tá aí. Isto, o Andy 20 fica me enviando. Mas sabe, Andy, eu tô com um relógio bem na minha frente agora. E eu consigo ver a hora muito bem. Mas obrigado por me avisar a hora. Valeu. É que você faltou, tive que me dar um jeito, né? Tá faltando o meu auxiliar aqui, ele foi embora, sumiu. Foi estudar para fazer prova. Mas é legal o que você está fazendo. Aí, olha, é só fazer isso. Desce, vertical. Cada um desses traços, como lá no desenho que eu fiz, na extrusão, são do mesmo tamanho. Todos eles estão do mesmo tamanho. Ele não vai diminuir por causa da perspectiva, porque isso que eu estou fazendo é perspectiva isométrica. Assim. E o truque é que a parte de dentro acontece a mesma coisa. Mesmo tamanho. E agora vêm as paralelas. Essa linha para cá, paralela. Essa linha vem para cá, paralela. Essa linha para cá, paralela. E assim vai. Eu faço a paralela de cima. Ó, essa linha vem para cá e a paralela. A mesma coisa que o CorelDRAW. Só que no Corel é muito mais rápido. Você só coloca o número de dentes e ele faz automático. Assim como os programas que são voltados para isso. E a gente liga, e a gente liga. E a gente liga, e a gente liga. É isso aí, Eduardo. Tá. Se eu quero fazer uma outra engrenagem, uma menor, agora é o truque, que eu não mostrei ali no Corel. Você faz uma elipse. E essa elipse tem que estar na mesma perspectiva. Então, é uma caixa. Eu fiz menor, você viu, né? Agora, ó, essa elipse eu passei por aqui, ó. Ela passou por aqui, tá vendo? Se eu pegar um raio, passar para cá, esse é o centro da elipse, porque eu vou fazer ela encaixado aqui. Então, ó, entre aqui e aqui. Então, eu faço uma elipse, aqui tem um centro. Eu faço uma outra elipse, aqui está o centro. Eu ligo. E olha, ele cortou. Esse espaço de corte é o tamanho do dente. Ó, ele cortou. Então, tem um espaço entre as duas linhas, ó. Esta linha externa da elipse passa por essa linha externa da elipse. Por quê? Porque esse menor, eu vou fazer uma elipse. Assim. Isso vai me fazer colocar os dentes com um tamanho semelhante. Aqui está. Esse é o tamanho do dente. E esse é o truque. Existe todo um cálculo para isso que envolve circunferência igual 2πr. Aí você sabe o tamanho da circunferência. Aí a divisão dos dentes tem que ser de forma que o dente desse daqui seja igual a esse daqui. Mas eu não vou mostrar isso, gente. Eu não vou mostrar a parte de cálculo. Mas, olha, só para vocês saberem. Circunferência é igual a 2πr. Mas eu não vou fazer o cálculo, não se preocupem. Aí vocês têm o tamanho do intervalo e do dente. E esse tamanho de arco, com o número de dentes, vai ser dividido pelo número de dentes, tá? E o tamanho desses dois, que é dividido pelo tamanho do número de dentes, vai ter o tamanho do dente mais o intervalo, vai ser igual a circunferência, 2πr, dividindo
pelo número de dentes, que seria, digamos aqui nesse caso, 16. E o outro? Bom, isso daqui tem que ser igual ao outro, mas eu não sei qual é o tamanho do outro, mas eu sei o tamanho do raio. Então, se eu tenho o tamanho do raio, o que vai faltar? É o divisor. Aí você coloca como incógnito o divisor, daí vai ficar D mais I é igual a circunferência vezes 2π, o raio que vocês vão ter, dividido pelo... Não, desculpe, 2πr, não tem circunferência aqui, desculpe pela circunferência, 2πr, pelo número de dentes. Aí vocês não têm um x, porque a primeira fórmula, vocês têm isso daqui. Na segunda fórmula, vocês não têm qual vai ser o x. Acho que é isso. Não, peraí. Vocês têm o x, aí vocês vão saber o número de dentes. Mais intervalo. Ah, não, é o x mesmo. O x é o número de dentes que vai ter. Esse é o cálculo. Quem gosta de matemática entendeu. Quem não gosta, tudo bem, tanto faz, tá aí. É só para saber, tá? Não importa isso. O importante é a gente vai fazer um certo número de dentes que vai ter o mesmo tamanho, dente e intervalo. É isso que é importante. Assim. E nós vamos colocar o raio de cada um disso daqui, ó. Para saber aonde que vai estar direcionando cada dente, cada copo que a gente vai desenhar. Isso a gente pode fazer esboçando. E é isso que é importante para vocês, concept artistas. E tem que ser par. Então vamos ver se está par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não pode ser 16, eu errei. Eu devo ter errado. Será que eu errei? Eu devo ter errado. Com certeza eu errei. Não pode dar 16. É menor, porque esse dente aqui é menor, ó. Deve ser 14. Então tá, é 14 e eu errei. Mas não vou fazer certinho. Vamos fazer isso aqui. Tem que dividir aquele círculo em 14 partes. Vamos lá. 1, ó. É o mesmo desenho. 2, vai para aquele centro. 3, vai para o centro. 4. E isso daqui, olha, está errado. E é isso que não pode fazer. Vocês percebem que o desenho ficou feio? Não? Vou mostrar. Veja. Isso aqui vem para cá. É óbvio que isso aqui devia estar assim. É muito. Por quê? Veja. Olha que bonitinho. Perspectiva. Esse lado igual esse lado igual este. É a linha de raio que vai orientar vocês. É esta linha aqui que vai deixar bem orientado para fazer o desenho. Então, esta linha de centro é muito importante. Muito, muito importante para fazer isso daqui. E o desenho, vou mudar a caneta porque eu errei. Vamos lá. Preto, para vocês verem melhor. Ó. Eu sigo a curva da elipse. Este é assim. Ó, aqui está o raio. E está funcionando. Eu tento fazer o mesmo tamanho. Estou fazendo um chutômetro mesmo. Deixa eu ver, ó. O quadrado, esse vem para cá. Então, eu faço entre esses dois, ó a linha. E agora, a última. Tá aí. Tem que ser par, porque tem que ter intervalo e dente. Intervalo e dente. Intervalo e dente. Agora eu desço vertical. Sempre o mesmo tamanho. Sempre o mesmo tamanho. Pronto. Vamos ver quanto se deu agora? Agora deu certinho para contar. Já dá para enganar o visual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 dentes. Eu faço proposital o meu erro. De 20. Eu tento errar bastante, porque eu quero que vocês aprendam a errar e entender por que erraram. Se eu fizer só certinho, eu não vou poder explicar. Então, eu me forço e é fácil errar. É fácil. É só você não prestar muita atenção e fazer. Eu me forço. Ó, linha de simetria. A elipse está feita. Linha de simetria. Aqui tem uma engrenagem cônica. Daí. Ela vai ser cônica agora. Como ela vai ser um cone, aqui vai ter
um cone, que você já deve ter aprendido a fazer. Se não aprenderem, vão ter que aprender isso daqui, porque é importante. Tá, esse aqui, ó, eu vou fazer as divisões na raça mesmo. Vamos lá. Fiz. Tá aí. Só que eu vou fazer maior. Vamos fazer bem grandão, vamos? Vamos fazer bem grandão. Tá. Aí vai, bem grandão. Para vocês conseguirem visualizar bem. Ó, linha de simetria. Centro, centro. A distância daqui tem que ser igual a esta. A distância disso aqui tem que ser igual a esta. Isso é simetria. Desenho de elipse. Esse aqui é o tamanho da minha engrenagem cônica. Ela vai fazer isso. Tá. Eu tenho que saber o tamanho do vale. Tá aqui o tamanho do vale. Aqui, eu faço o mesmo tamanho o vale. É claro que o círculo interno vai ser maior. Pronto. Agora, se eu puxar isso aqui para cá, aqui vai ter um centro. E agora eu vou fazer a divisão. Ó, pequeno, um pouco maior. Pequeno, um pouco maior. Entende? O intervalo na superfície tem que ser maior do que a cabeça do dente. E assim vai. E vai girando. Tem um jeito de fazer isso aqui certinho, fazendo a projeção. Eu já mostrei, mas não vou mostrar. Porque o importante é vocês conseguirem fazer isso daqui. Fazer esse desenho. Agora, ó. Bem aqui é o centro. Puxo. Bem aqui é o centro. Puxo. Bem aqui é o centro. Puxo para o centro da elipse, ó. Em cada intervalo eu vou puxar. Isso vai me ajudar a fazer o desenho certinho. Olha só. Esse eu vou puxar e aqui eu faço esse traço com o mesmo tamanho que este. Acabei de fazer um copo. Acho que aquela luz de cima eu vou apagar. Eu tenho uma outra luminária. Vai melhorar a iluminação. Essa daqui eu acho que eu vou colocar para melhorar a iluminação. Isto. Tá, só preciso de uma tomada. Estão ocupadas. Aqui tem uma. Beleza. Oh, caiu o relógio. Pus o relógio de novo. 52. Beleza, tá aí. E eu vou apagar essa. Tudo bem? Tá. Agora, olha. Esse é o raio. Eu faço o copo. E aqui está o pequeno. Esse tem o mesmo tamanho que esse. E eu vou seguindo. Vamos direto com a cabeça para acelerar. Com a caneta, quer dizer, cabeça. Desenhar com a cabeça não tem sentido. Ó, eu sigo essa linha guia de simetria. Cada linha de raio que eu fiz no meio se torna a simetria do copo. Para o meu desenho. Ó, menor. Ó, menor, entendeu a ideia? Ó, menor, menor, menor. Faço os menores aqui no meio e aí eu só ligo os pontos. Assim. Tá feito. Boa noite, Luciano. Tudo bom? Viram? Obrigado, Eduardo, por compartilhar. Zari, valeu por me seguir. E agora? Esse ponto de cima, eu vou passar por cada ponto desse. E ele vai projetar para baixo. Assim. Então, eu vou pegar esse daqui, passar por aqui e projetar para baixo. E ele vai aumentar. A engrenagem cônica serve para vocês mudarem a inclinação da engrenagem. É muito usado em motor de carro e outras coisas. Então, ele muda a direção da rotação. Tá aí. E aí vai. E a gente faz de novo. Claro que eu teria que fazer a linha de centro. Eu não fiz. É a linha de simetria. Para cada intervalo. Pronto. Então, esse daqui agora vai para lá, mas antes de fazer, eu vou ligar aqui, ó. Então, vamos fazer só os traços e ligar eles. Indo em direção àquele ponto ali, ó. Indo em direção àquele ponto. Boa noite, Luciano. Ó, indo em direção àquele ponto. E aqui, ó, a elipse me indica onde que vai ser. E esse, ó,
vai naquela direção. E está surgindo a minha engrenagem cônica. Ó, a linha de simetria me ajuda nesse traço. Ok, não vou fazer essa parte que eu quero encaixar a outra engrenagem. Vamos lá. Agora que vai complicar. Como eu vou encaixar uma engrenagem na outra, aqui vai ter uma outra engrenagem. E ela está virada. E aqui é a linha de simetria dela. E ela está vindo para cá. Ó. Pronto, acho que foi melhor agora. Veja, é uma linha de simetria, tem que ter um cone perfeito aqui. Então, aqui vai ter que ter uma elipse. E essa elipse vai ter que ser maior até eu conseguir encaixar. Por quê? Essa elipse tem que estar dentro desta elipse. Essa elipse tem que estar aqui, ó, encostando aqui. E a parte interna encostando aqui. E esses riscos todos que eu fiz são importantes. Essas linhas são pensamentos. Cada linha que você faz são pensamentos e tentativas até funcionar. Aqui está a elipse, aqui está a linha de simetria, aqui está a elipse maior e aqui está a elipse menor. Essa aula vai ficar gravada para vocês reverem, tá? Pronto, aí está. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer engrenagens parecidas com essas aqui. É isso que eu tenho que fazer. O que significa? Que esta linha vai ter o mesmo tamanho aqui. E o intervalo vai ser maior como está aqui. Desse jeito. Opa, muito pequeno. Errei. Aqui eu errei, viram? Eu estou muito bem. Ó. Maior, menor. O dente é menor, o intervalo é maior. Assim. E agora? Eu faço o centro da elipse, faço a simetria para não me perder. Aí está. E aqui eu faço pequeno como este. E eu vou fazendo. Faltou aqui. Mas é só eu projetar mentalmente assim e está feito. Ó, a linha de simetria do raio, que virou uma linha de simetria. E eu vou fazendo os tracejados. Na linha, para o raio, entre os dois, no intervalo. E vai ser o fundo. E agora é só ligar. Olá, netinho! Ou, alguma coisa eu errei aqui. Ah, não errei, não. Tá aí. Pronto. Esse daqui vai ficar aqui. Esse daqui vai ficar aqui. E esse vai em direção ao raio. E pronto. Tá aí. E esse daqui vou fazer o resto. Esse que eu tinha errado o traço aquela hora. Olha, essas coisas que eu estou mostrando são muito difíceis, sério. Isso daqui é uma aula muito avançada, gente. Muito avançado mesmo. Mas é legal vocês conhecerem e saberem como funciona. E vocês entenderem por que treinaram elipses, treinaram cubos, treinaram simetria. É para chegar nesta fase. E aí, quando chegam nessa fase, aí vocês vão começar a construir cada vez coisas mais complicadas. A gente vai desenhar um motor de moto daqui 3 aulas. Então, isso que eu estou mostrando serve para fazer o motor da moto. E vai servir para o projeto. A elipse é um pouco maior aqui, ó. Estou projetando a partir desse ponto, em cada canto, puxando para lá, assim, ó. Desse jeito. Eu faço a projeção a partir do centro da conversão do cone. É bem avançada. Mas lembre-se, essa é a aula número 188.
A ideia é que vocês passaram por todas as 188 aulas para chegar até aqui. Mas podem assistir, por favor, assistam, porque é sempre bom ter uma visão de futuro. Mas também é bom entender por que não estão conseguindo. Não estamos conseguindo porque falta projeção, porque falta elipse, porque falta estudo de flores, porque falta... Entendeu a ideia, né? Sempre falta alguma coisa. E essas coisas que faltam é que faz toda a diferença. E esse vai para o outro lado. E esse aqui, ó, da curva, ó, bateu aqui. Entende que essa parte aqui, ó, tá passando por trás desse azul? Para mim isso é muito fácil. Eu faço brincando, porque eu já estou treinado. E na verdade é isto. Não é talento, é técnica. E muito esforço vocês vão fazer tão facilmente quanto eu. Mas vão ter que fazer os treinos. Treino de elipse, treino de projeção, treino de flores, treino de estrelas. Vão treinando as coisas. Treino de cubos. Ó, aqui está o centro. Aqui está a elipse menor. O centro está para cá. Aqui está a elipse menor. E assim vai. Olha como já está surgindo. Então, falta para chegar à perfeição em de 20. Duas coisas. Treino e técnica. Isso aqui não está perfeito, percebe? Aqui ficou maior e aqui ficou menor. Eu errei a distância, viram? Mas, dá para o gasto. A gente engana os olhos. E para um mangá de meca, já bateu. Sendo que foi feito à mão livre, rápido, né? Depois você arruma. Aí você faz aquelas engrenagens gigantes do veículo, do meca saindo da base. Ótimo! As flores é importante. Você recebe o mesmo tipo de estudo. E como recebe o mesmo tipo de estudo, então é a mesma coisa. Isso é bom. Tá, deixa eu mostrar uns vídeos. Espera aí. YouTube. Já mostro para vocês. Abaixar o volume, já está baixo. Engrenagem cônica. Amanhã a gente vê rosca infinita. Que agora já são 21. A aula já está no final. Ó. Aqui. Viram? Ah, isso me lembrou. Ela é usada também na furadeira. A engrenagem cônica, assim. Das engrenagens, a gente está só começando. E depois a gente vai ter aula de pintura. Tem a engrenagem hipóide. Olha o torneiro mecânico que comentei fazendo. É uma fresadora. Ó que bacana, fazendo as linhas da engrenagem. Mas primeiro tem que ter o desenhista. Aqui, ó, tem uma rosca infinita. A gente vai desenhar amanhã, tá? Aqui tem uma engrenagem mudando. Essa é a cônica, que está mudando de direção. É doideira, mas é legal. É muito bacana. Opa, não é, esse é zumbi. Ó, esse aqui é uma peça que vai fazer. Ele está fazendo cada dente de cada engrenagem. Quero que preste atenção como ela é meio arredondada, como eu falei. Lembra que eu falei, ó? Que dá o encaixe. Olha como o vale é menor e a parte de cima é maior. Ah, ele está rodando, né? Eu vou pausar. Vamos ampliar. Não amplia? Não, não amplia. Aqui. Um pouco para cá. Aqui, ó. Veja. Menor, maior. Menor, mesmo tamanho, arredondado, para o encaixe ficar legal. E é isso, gente. Amanhã, parte 2 da aula de engrenagem. Eu espero ter sido útil, espero que vocês tenham entendido o que eu coloquei, o suficiente para conseguirem fazer, que é a elipse, uma elipse menor, o centro, e faz o dente e o intervalo.
E isso é a mesma coisa da aula de flor, que a gente fazia as divisões, aí a gente fazia as elipses, e na flor a gente abaixava esse eixo, e aí fazia isso. Lembram disso? É a mesma coisa. Aí eu mostrei a projeção de cada pétala, né? Ó, essa era a aula de flor. Lembram? Mesma coisa. Então tá. Me segue, me curta e me compartilhe. E até amanhã, às 8 horas. Fui! Até. Ah, não, não é aqui que eu encerro. É no computador agora. É. Tá? Encerrar a aula.